Falar agora com Bruno Malheiros, que é coordenador de recursos humanos do IBGE. Bruno, fala para a gente do orçamento do censo e da quantidade de pessoas que são contratadas. Então, eu, como coordenador de recursos humanos, não tenho gestão sobre o orçamento. O orçamento de pessoal, a gente pode passar com mais detalhes, mas existe um orçamento disponível para a gente contratar as mais de 200 mil pessoas para as quais a gente está abrindo o processo seletivo hoje nos cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador, que é a função que vai visitar todos os domicílios do país a partir de 1º de agosto. Qual é a expectativa de inscritos para esse número de vagas? Então, pela quantidade de vagas, a gente tem uma expectativa de quase 2 milhões de inscritos no país. É o maior processo seletivo para contratação que a gente realiza no país. E quando é que vai ser o censo? O censo acontece de 1º de agosto a 31 de outubro de 2020 e esses contratados vão entrar a partir de junho para passar pelas etapas de treinamento e poder iniciar o trabalho a partir de 1º de agosto. Como é que vai ser o trabalho? O trabalho reside na visita a todos os domicílios do país para coleta de informações por meio do nosso dispositivo móvel. Então, eles são treinados para compreender os quesitos de questionário, as questões, como abordar o informante, como se locomover no território, para poder garantir a cobertura e a qualidade do censo demográfico. E a população pode esperar quantas pessoas visitando as casas? Olha, a expectativa é que a gente tenha uma pessoa visitando cada domicílio, que é o recenseador. Eventualmente, ele pode estar acompanhado pelo supervisor ou o informante pode receber uma visita para avaliar a qualidade do trabalho feito na coleta, porque esse é um aspecto fundamental, garantir que as respostas dadas são as respostas que a gente precisa e estão corretas. E como é que você... Desculpa. Não, só para fechar, a expectativa é que a grande maioria da população vai ser visitada por uma pessoa, que é o recenseador. Quanto tempo dura o questionário? Pode durar entre 4 e 20 minutos, dependendo de se ele cair no questionário básico ou no questionário da amostra. A grande maioria cai no questionário básico, então 4, 5, 6 minutos de entrevista. E a questão da seleção por áreas? Desculpa. Como é que vai ser essa seleção dos agentes por áreas, né, para que eles possam atuar em comunidades, necessidades específicas? Para garantir que os nossos recenseadores e os nossos supervisores conseguem visitar com facilidade todos os domicílios, a gente faz o processo seletivo por área de trabalho. Então, essas áreas consideram bairros específicos, comunidades, quilombos, terras indígenas, áreas rurais. Então, o objetivo é que o contratado seja dessa área para conhecer a região, para conhecer o deslocamento e, mais importante, para conhecer a cultura do local e as pessoas que ele vai fazer as entrevistas. Bruno, fala sobre a remuneração em relação à produtividade. Os nossos recenseadores ganham por produção. Então, quanto mais pessoas ele visitar, quanto mais questionários ele responder, quanto mais pessoas ele recensear, maior a remuneração. Essa remuneração varia de acordo com o número de domicílios visitados, com o número de pessoas recenseadas e com a taxa do setor no qual ele está trabalhando. A taxa do setor ela é calculada de acordo com a dificuldade que o recenseador tem para se deslocar entre um domicílio e outro. Não tem um salário base, então? Não, ele não tem um salário específico, ele recebe exclusivamente por produção, como vem acontecendo nos demais censos realizados pelo IBGE, mas ele recebe também 13º e férias proporcionais ao período que ele trabalha. Pode fazer uma simulação no site para ver quanto que ele pode receber. Para o candidato às funções de recenseador que quiser saber aproximadamente quanto ele vai ganhar, ele pode acessar o site do IBGE, no nosso simulador, ele vai colocar o município para o qual ele está se candidatando, o número de horas semanais que ele pretende dedicar à atividade de coleta e ele vai ter uma ideia do valor que ele vai receber. Bruno, como é que a pessoa que está recebendo o recenseador vai saber que realmente é uma pessoa contratada do IBGE? Então, pode falar olhando para onde você estava olhando. Essa é uma preocupação muito importante que a gente tem, que as pessoas se sentirem à vontade para poderem responder ao IBGE. A gente sabe que existe um medo por conta das questões de segurança no país, mas o informante ele pode verificar via QR Code se aquele recenseador que está na casa dele de fato é um contratado do IBGE. Além da identificação por boné, colete, crachá, enfim, todas as informações que a gente já passa nessas pesquisas tradicionais do IBGE. Bruno, sobre a seleção, é possível me inscrever para outra localidade e prestar a prova na cidade que resido e depois ir atuar nesta localidade, caso eu tenha sido aprovado? Sim, isso é uma coisa muito importante. O nosso candidato ele pode participar de um processo seletivo em um município para outro município onde houver vaga. Então eu posso me inscrever no Rio para São Paulo, em São Paulo para Boa Vista, em Porto Alegre para Salvador. Essa facilidade ele tem e se ele for aprovado, quando for convocado, ele será convocado para o município no qual ele prestou o processo seletivo. Agora, uma questão importante, a gente pode esperar a visita do recenseador somente durante o dia? O recenseador pode visitar alguns domicílios à noite ou final de semana, porque a gente sabe que, eventualmente, em alguns domicílios, é difícil você encontrar um informante no horário comercial.
Então, dias de semana ele pode aparecer até às 21 horas e final de semana ele pode aparecer também durante um horário razoável, claro que dentro do bom senso. Mas, normalmente, quando o recenseador não consegue visitar um domicílio, ele tenta agendar com o porteiro ou com quem tiver contato um horário que seja mais adequado para conseguir fazer as entrevistas do censo demográfico. Olha, as provas elas são realizadas de acordo com o nível de formação exigido para o candidato. Os nossos supervisores e agentes censitários municipais têm exigência de nível médio, enquanto os recenseadores de nível fundamental. O objetivo da prova é avaliar se ele tem o conhecimento básico necessário nas áreas que constam lá no edital, em especial matemática, português e geografia. No caso do recenseador, a gente tem uma prova específica de conhecimentos do IBGE, baseado no manual que está disponível na organizadora do concurso, no site da organizadora do concurso. Então ele estuda para fazer essa prova. Agora, uma questão também, você disse que pode fazer uma simulação de quantas horas de trabalho. Qual é a média de horas, a média do setor censitário, quantos domicílios por setor e quanto o IBGE espera que ele trabalhe em média por semana? Quando o recenseador é contratado, ele é alocado num setor censitário para fazer a coleta das informações junto aos domicílios daquele setor. Um setor censitário tem aproximadamente 300 domicílios. Ele pode fazer mais de um setor? Pode, desde que ele consiga trabalhar rápido aquele setor e finalizar. Quando ele finaliza, ele passa para um próximo setor que é atribuído pelo supervisor dele. Normalmente, a gente recomenda que o recenseador trabalhe 25 horas semanais e ele deve incluir nessas 25 horas o trabalho à noite, final de semana, para encontrar aquelas pessoas que não estão disponíveis no domicílio no horário comercial. Mas, normalmente, 25 horas é suficiente para ele dar conta do trabalho. Quantos funcionários tem o IBGE hoje e qual é o tamanho da operação do censo comparado ao dia a dia do IBGE? O IBGE conta hoje com aproximadamente 10 mil pessoas trabalhando, 10 mil profissionais entre servidores ativos e temporários, e a gente vai passar para mais de 220 mil pessoas durante o período do censo. Então é uma operação enorme, muito importante para o IBGE, porque a gente sabe que o censo é balizador para as próximas pesquisas amostrais que vão ser realizadas na próxima década e traz informações fundamentais para a sociedade brasileira como um todo, para a gente se conhecer e para permitir a proposição e a melhoria de algumas políticas públicas. O Brasil tem o que hoje? 200 milhões de habitantes, é isso? A gente está indo para essa operação censitária com a estimativa de 71 milhões de domicílios para serem visitados e aproximadamente 205 milhões de habitantes. Então é mais ou menos o que a gente está trabalhando, mas o número de fato a gente vai encontrar na operação Tem censitária. alguma expectativa para quanto deve ir a população? Não temos. Isso só na hora. As restrições orçamentárias não impactaram no número de contratados? As restrições orçamentárias elas vêm acontecendo de forma continuada e são comuns, né? Sempre que a gente vai contratar pessoal para realizar uma pesquisa, a gente tem uma imposição orçamentária e a gente se adequa a essa imposição. Nesse censo demográfico 2020, para a contratação de pessoal não foi exatamente um problema. A gente está trabalhando com o número de pessoas que julgamos adequado para fazer essa operação acontecer. O aval do Ministério da Economia foi para um pouco mais de 225 mil vagas. Estão sendo oferecidas um pouco mais de 208 mil vagas. Essa restrição foi pesada na hora de diminuir esse quantitativo? Então, o número de recenseadores, supervisores e agentes censitários municipais que a gente está contratando, ele é fundamentado num trabalho técnico desenvolvido pela área de Geografia e de Estatística do IBGE, que considera o tempo de resposta aos questionários e o tempo de deslocamento entre um domicílio e outro. Então, nós chegamos ao número atual com base nesse resultado, não necessariamente por qualquer imposição externa. Em relação ao conteúdo do questionário, tem alguma diminuição que possa colocar em risco? Eu não tenho como dar essa informação. Tá, e sobre as comunidades isoladas, comunidades indígenas, você falou que tem um tratamento específico, como é que funciona isso? Para o trabalho realizado com alguns povos específicos, por exemplo, terras indígenas, quilombos, ribeirinhos, enfim, é preciso que o recenseador e o supervisor conheçam o detalhe do trabalho, da vida daquelas pessoas, para ele poder fazer o questionário. Então, no nosso treinamento, é prevista uma parte específica para tratar do caso de como funciona a coleta nessas comunidades. Para mim tá bom. Você pode repetir a mudança em relação à possibilidade da contratação das pessoas em relação à possibilidade